estamos participando do debate sobre a cooperação de energia nuclear Brasil-Alemanha, né? Eu acho importantíssimo. As fontes de energias renováveis que nós temos, a biomassa, energia solar, energia eólica, as possibilidades são muito grandes. Mesmo a energia elétrica, nós temos alguns problemas em algumas usinas, né? Mas nós temos que explorar mais esse tipo de energia. A energia nuclear, ela realmente é de muito risco. Sou Sônia da Lago Xandoa, paranaense de Campo Mourão, sou tecnóloga ambiental, fazem 3 anos que moro aqui em Brasília, que estou morando em Brasília, e quando estou aqui, como continuo participando do Fórum da Agenda 21 de Campo Mourão, eu costumo vir nos eventos, seminários, fóruns que tem aqui na Câmara dos Deputados. Então a Angra 3 não tem necessidade. O que nós temos é que continuar pedindo, dando apoio para que o acordo Brasil-Alemanha seja revogado. Se a Alemanha está fechando todas as usinas nucleares até 2025, por que nós temos que continuar fazendo a Angra 3? No caso de um acidente nuclear, só está prevista a evacuação de 5 quilômetros no entorno da usina. Fiquei sabendo agora que nos outros países é 20 quilômetros, não tem condição. O que está sendo muito debatido é o desastre de Fukushima, Chernobyl, né? E nós não queremos isso para o Brasil, de hipótese alguma. Tem hoje 434 reatores nucleares espalhados por 30 países. A explosão da usina nuclear de Fukushima abriu um novo momento para a indústria nuclear no mundo. A Alemanha, madrinha do nosso programa nuclear, anunciou o abandono desse meio de produção de energia e pretende desligar todos os seus reatores até 2022. O Japão ensaiou o mesmo movimento, mas o país tem 60% de sua energia produzida por reatores. A opção foi reforçar regras de segurança. O mesmo movimento de abandono dessa matriz energética está sendo feito nos Estados Unidos, mas lá a questão é a concorrência com o gás xisto, mais barato. Mas o governo diz que sem reatores nucleares não há como reduzir a produção de gases de efeito estufa. No Brasil, apenas 2,7% da energia elétrica é produzida pelos reatores de Angra 1 e 2. Mas o governo retomou a construção de Angra 3. Também anunciou que até 2030 haverá mais 4 usinas nucleares, desta vez no Nordeste. Em meio a dificuldades no abastecimento hidrelétrico, o país está se colocando a alternativa da energia nuclear. Será que é esse o caminho? Para discutir todo esse panorama, nosso convidado de hoje é o arquiteto e ativista social Chico Whittaker, que integra a Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares, a Show Nucleares. Chico, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui para o Ponto de Vista. E olha, antes da gente entrar na questão nuclear propriamente dita, eu queria retomar uma questão que foi a origem dessa nossa ideia de fazer esse programa e essa série sobre energia. Você veio aqui apresentar uma proposta aos parlamentares brasileiros. Que proposta foi essa? Explica para a gente. É que existe um acordo nuclear entre o Brasil e a Alemanha que foi feito no tempo dos militares, em 1975. Que, aliás, estamos agora comemorando, não, relembrando os 50 anos do tempo que começou a ditadura. E é um momento mais do que oportuno para esse acordo ser rompido, que está totalmente obsoleto. Inclusive, o problema desse acordo é que ele é renovado automaticamente, foi renovado automaticamente, cada 5 anos, já foi 4 vezes. E agora, este ano, 18 de novembro, se não for denunciado até 18 de novembro deste ano, será renovado por mais 5 anos, ou seja, até... E é um acordo que já não tem mais sentido, porque a Alemanha, quando fez esse acordo, e o Brasil principalmente, a perspectiva era outra. Era o tempo dos militares, eles estavam muito mais interessados na bomba atômica. Disso decorreu
uma série de outros usos, como na energia nuclear. E nós estamos agora longe disso tudo. E a própria Alemanha saiu já do nuclear. E não tem sentido para a Alemanha fazer uma dupla moral. Aqui, nuclear, não. Lá, até ajudamos. Ou seja, lá na Alemanha começaram a questionar isso. Então, nós ouvimos, interessa para nós romper esse acordo para sinalizar que é um problema a ser revisto, e interessa para os alemães deixar de ter que ficar nessa dupla moral. Então, nós quisemos aqui chamar os parlamentares para dizer se eles não assumiam a mesma posição dos parlamentares alemães. Foi isso que nós viemos trazer aqui, porque havia lá na Alemanha já a hipótese de se esse acordo ser rompido de parte deles, unilateralmente, como pode ser. Pois é, porque os alemães parece que estão um pouco incomodados com essa situação de que eles desistiram das usinas nucleares no país deles, mas o governo alemão continua colaborando com projetos em outros países. Como é que você viu essa questão lá? Exatamente, para eles isso é muito incômodo, muito grande. E isso que nós ouvimos. E isso coincide com nossa situação aqui, que não tem sentido esse acordo continuar. Então, no fundo, era uma chance que nós estávamos dando aos alemães, se os parlamentares brasileiros tomassem essa iniciativa de lembrar ao nosso executivo que é hora de romper esse acordo, é uma chance de eles dizer aos alemães, olha, nós estaremos de acordo se vocês quisessem romper. Nós podemos, vocês podem, por que não rompemos conjuntamente? Bom, vamos ver com o que a gente está rompendo. Aqui no Brasil, hoje, a gente tem Angra 1, e Angra 2, Angra 1 produz 657 megawatts, Angra 2, 1.350 megawatts. Angra 3, que está ainda em construção, tinha sido parada, retomou, deve produzir 1.400 megawatts. E o governo anunciou essa intenção de ter mais 4 reatores nucleares. Chico, por que a gente deve abandonar essa proposta? Olha, essa proposta é uma proposta muito complexa, muito difícil. Esse assunto é um assunto meio estratosférico. Quem começa a falar disso ou é técnico no assunto, ou não é técnico como eu, e fica parecendo marciano, que chegou com essas ideias aqui no Brasil. Porque ninguém está muito interessado, ninguém está muito preocupado, porque ninguém está informado. Há uma desinformação total sobre o problema nuclear, a questão das usinas nucleares no Brasil. E é uma desinformação que muitas vezes nós mesmos que estamos trabalhando nessa questão dizemos que é porque a origem dela é militar. Então, tudo que é militar é cercado de segredo, segredo por segurança nacional. Mas, na verdade, o problema nuclear no Brasil é um problema de bom senso e um problema ético. Porque se houver informação, ético porque não temos o direito de submeter a população brasileira aos riscos de uma usina nuclear. Mas se houver informação para a população toda sobre o que são esses riscos, cria-se pânico. Quais são esses riscos? Riscos enormes, sobre porque uma usina é um dos usos chamados pacíficos da energia nuclear, mas ela usa a mesma tecnologia de uma bomba atômica. Uma usina nuclear é nada mais, nada menos que uma chaleira extremamente sofisticada. Ela serve para esquentar água, produzir vapor a altíssima temperatura e com grande pressão, que vai mover uma turbina que vai produzir eletricidade. Então, é uma chaleira que não tem muito sentido, porque ela, por essa sofisticação dela, ela é extremamente complexa de operar e de combinar. Então, o que acontece com essa chaleira? Ela usa o quê? A fissão do urânio. Pega pastilhas de urânio, rompe-se com bombardeio de nêutrons, etc. O rompimento de um átomo de urânio determina a criação de outros átomos que, por sua vez, vão romper outros, assim por diante, é a famosa reação em cadeia. E, no caso de uma bomba atômica, se deixa acontecer e vai até a explosão final. No caso de uma usina, se controla. Se controla para não haja essa reação em cadeia parar num ponto em que ela chega só a 300 graus de temperatura para produzir a tal de vapor que vai mexer as turbinas. Então, o que acontece é que cuidar disso para que não aconteça essa reação em cadeia é uma operação delicadíssima, que depende de uma porção de fatores. Há problemas técnicos do próprio projeto que pode não ter previsto uma determinada fatalidade qualquer de uma peça. Há problemas externos, no caso do Japão, tsunami, terremoto, etc., que podem interferir. E há falhas humanas. Na hora H, que alguma coisa começa a funcionar mal, se o técnico não tiver a capacidade absoluta de saber exatamente o que precisa fazer, que válvula fechar, como fazer isso, como fazer aquilo, ela pode explodir. Então, o que acontece é que as usinas, se uma vez elas chegam a um nível de fundir e explodir, como aconteceu em Chernobyl, como aconteceu em Fukushima, elas espalham radioatividade por territórios enormes.
Chernobyl, você sabe, né? Cobriu a Europa inteira uma nuvem radioativa. Até hoje tem gente lá, não se pode ligar causa e efeito exatamente, mas tem gente lá morrendo de câncer porque bebeu leite contaminado que foi contaminado pela nuvem de Chernobyl, em tempos idos, há 30 anos atrás. Então, isso tudo são coisas que, nos Estados Unidos, quando houve o primeiro acidente, foi a primeira vez que os técnicos se deram conta de que era possível o acidente. Você está assistindo ao programa Ponto de Vista da Rádio TV Câmara. Nós estamos realizando uma série sobre energia e o nosso convidado de hoje é o ativista Chico Whittaker. Chico, mas você está falando dos acidentes, a energia nuclear começou mais ou menos nos anos 50. Nós tivemos 3 grandes acidentes. Quer dizer, eles não se limitam no tempo? Quer dizer, eles não são coisas raras? É tudo isso para a informação. Não tivemos 3, tivemos mais. Tivemos um antes do primeiro deles, que foi um acidente com uma usina de retratamento de combustível na Rússia, que o mundo inteiro ficou sabendo 20 anos depois. Um bruto do acidente do mesmo tipo de Chernobyl. Há um monte de acidentes pequenos que se passam, são todos guardados, porque não pode criar pânico na população. Agora, esses acidentes, uma vez ocorridos, o efeito deles é completamente diferente de um acidente com uma usina hidrelétrica, com um avião que cai, completamente. Porque quando cai um avião, morre uma porção de gente, aquela tragédia, é tristíssimo, mas a gente faz o luto e depois, pronto, toca bonde. Usina hidrelétrica, usina nuclear não, porque ela espalha radioatividade. E a radioatividade leva muito tempo para se desfazer, digamos. Eu li recentemente que os resíduos de Chernobyl ainda estão construindo uma capa para enterrar esses resíduos. Chernobyl foi em 86. Exatamente. Eles fizeram que eles chamaram de sarcófago. Jogaram concreto armado, chumbo, uma porção de coisa em cima para segurar o quê? Segurar a radioatividade. E eles, simplesmente, 20 anos depois, 25 anos depois, aquela radioatividade que eles tentaram segurar começou a vazar. Porque ela tem um efeito muito longo, ela vai destruindo. Começou a vazar. Eles estão construindo um segundo sarcófago, maior que o primeiro sarcófago, enorme, para evitar. Quanto tempo eles vão ter que fazer isso? Porque, olha, uma das subprodutos das usinas, que é uma das coisas que a gente chama de resíduos, rejeitos nucleares, é um elemento químico que não existe na natureza, que é artificial, o homem cria através desses processos, se chama plutônio. O nome é bom, Plutão é Deus dos infernos, né? O plutônio, ele tem uma vida útil, quer dizer, ele deixa de ser radioativo, metade da massa dele, não ele inteiro, a metade, leva 24.100 anos. Ou seja, no fundo, as usinas estão produzindo elementos radioativos que podem fazer infelicidade de gerações, gerações, gerações. Por isso que um dos problemas é guardar esse resíduo. Problemas enormes. E que aqui no Brasil não se tem nenhum cuidado. No Brasil ainda não decidiu aonde vai ficar. Provavelmente perto das Angras, né? Não. Tem 2 tipos de resíduos. Depósito. Tem pequena radioatividade, que são as roupas, os instrumentos, pedaços das máquinas que estão contaminadas e que têm que ser guardados, é que são de baixa radioatividade, quer dizer, em menos tempo, 30 anos somente, 50 anos, perdem toda a radioatividade. Depois tem a alta radioatividade, que é o que sai das barras que estão lá dentro dos reatores. Essas tem que guardar provisoriamente em piscinas que têm que ser mantidas refrigeradas, no prédio do reator. Então tem piscinas lá que estão se enchendo de varetas de combustível usado. Depois disso tem que pôr em algum lugar. No mundo é um drama. Na França estão construindo um túnel a 500 metros de profundidade, 300 metros para guardar combustível desse tipo. O que eles dizem é guardar para a eternidade. Nos Estados Unidos, agora mesmo, todos esses cuidados, está vazando num depósito de rejeitos radioativos dos Estados Unidos, começou a vazar. Nenhuma notícia dessa sai. Sai uma noticiazinha no jornal aqui. Por quê? Pânico. O pessoal tem medo de trazer o pânico para a população. E nós, cidadãos, pobres cidadãos, que não podemos, se não receber a informação que eles nos deem, que é extremamente controlada. Bom, Chico, como eu disse, a gente está fazendo uma série de energia e trouxemos aqui diversos especialistas. Um deles tem uma preocupação diferente da sua, que ele tem que manter a população abastecida de energia, que é o presidente da empresa de pesquisas energéticas, Maurício Tolmasquim. E ele deixou uma pergunta para você. Vamos ver? Francisco, parece que você viajou para a Alemanha, foi ver lá a estratégia da Alemanha em desativar as plantas nucleares. Qual a sua impressão
dos resultados obtidos até ao momento. Parece que algumas empresas estão tendo problema em termos financeiros, que o custo da energia subiu muito lá na Alemanha. É verdade isso? Qual é o seu ponto de vista? Então, Chico, como é que é essa questão do preço? Parece que a energia nuclear é mais barata. Não, é uma história muito mal contada. Quando faz o custo da energia, eles calculam o quê? Quanto custou construir uma usina, que leva 10, 20 anos para construir, quanto custa aquele material que tem trazido para ela, tratado, urânio enriquecido, toda aquela coisa toda, e depois quanto custa a operação dela. Agora, não se calcula nesse custo quanto custa desmontar uma usina. Que ela tem tempo de vida, ela tem, depois de 30 anos, tem que dar um jeito de parar e desmantelar. Tem um nome técnico para isso, descomissionamento das usinas. Bem, o custo do descomissionamento é quase equivalente ao custo de uma usina, ou seja, dobra automaticamente o preço. As empresas na Alemanha estão querendo empurrar para o governo, né? Exatamente. Porque lá as usinas são particulares, né? Exatamente. Aí começa todo o embrólio da coisa, entendeu? Quem é que ganha com isso? Mas também não se calcula no custo o custo dos desastres. A TEPCO, no Japão, está pagando, por acaso, alguma coisa do desastre, de tudo que tem que ser feito para as vítimas de lá? Não está de jeito nenhum. E não se calcula também o custo lixo. Para guardar esse negócio a 300, 500 metros de profundidade, o custo é enorme, são investimentos cavalares que têm que ser feitos. Tudo isso não é calculado. Calculado o custozinho da usina funcionando, E então o problema do preço é uma enganação, é uma discussão totalmente enganosa. Quer dizer, nós não devíamos levar, não precisamos levar, nós temos que levar problema de que vale a pena correr esse risco, esse que é a questão. Vale a pena para o povo correr o risco de ter usinas nucleares no seu território? Bom, com essa pergunta, a gente interrompe e volta daqui a pouco para a gente continuar discutindo esse assunto. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós estamos de volta com o ponto de vista da Rádio e TV Câmara. Hoje damos prosseguimento à nossa série sobre energia, recebendo o ativista social Chico Whittaker, da Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares e um dos criadores do Fórum Social Global, que reúne pessoas do mundo todo em busca de respostas alternativas para os problemas enfrentados pela humanidade. E já que nosso assunto é energia, vamos ver o que podemos esperar nessa área. De acordo com o físico e ex-reitor da Universidade de São Paulo, José Goldenberg, a produção anual de energia a partir de biomassa das usinas de cana do Sudeste é equivalente ao que seria a produção de 15 reatores nucleares, como os que se pretende instalar no Nordeste brasileiro. O país também tem investido na produção de energia eólica e outras fontes alternativas. Como diz o professor Hildo, domina isso lindamente. Professor Hildo Sauer, que fez parte da nossa série. Exatamente. Quer dizer, existe uma variedade enorme de fontes de energia. E atualmente, com o que está acontecendo com o nuclear e com o custo geral disso tudo, está crescendo, principalmente na Alemanha, por exemplo, fortemente a pesquisa e a implantação de outras fontes alternativas, como o sol, o vento, as marés. São coisas que existem aí e que dependem de uma tecnologia de aprimorando, tornando cada vez mais barata, cada vez mais acessível, rumo a algo também que seria uma mudança muito grande na visão da matriz. Produção descentralizada de energia. Ou seja, por que nós temos que pensar somente em grandes centros que têm fios que se espalham e que se rompem, né, pelo Brasil a todo, ligando? Por que não podemos diminuir essa necessidade da energia que venha dos centros maiores e passe a ser feita também nas casas, através de um sistema que já existe hoje, tecnologicamente já existe a possibilidade de você produzir energia na sua casa, gastar o que você precisa e o resto jogar na rede geral, contribuir para a rede geral. Você citou o professor Hildo Sauer da USP de São Paulo e ele participou da nossa série e como ele sabia que você foi à Alemanha, é um dos países que tem feito muitas experiências em energia alternativa, ele também quis saber um pouco o que você viu por lá. Vamos ver a pergunta do professor? Eu gostaria que o Chico nos dissesse como estão as atividades da campanha
E qual o grau de sucesso obtido na Alemanha, que abandonou as usinas nucleares e que, todavia, tinha a tentativa de promover o financiamento da usina nuclear Angra 3 no Brasil, enquanto, sabendo que ela vai custar mais do que um conjunto disponível de outras fontes, que poderia custar menos do que Angra 3 e não deixará uma herança de 30.000 toneladas de combustíveis altamente irradiados, como herança maldita para gerações futuras. Então, Chico, o que você sentiu dos parlamentares do governo alemão com relação ao nosso programa nuclear? Olha, existe já uma decisão agora recentíssima do governo alemão de que garantia Hermes, que era a garantia que eles davam para financiar a Angra 3, eles isso já eliminaram, não vão dar garantia nenhuma desse tipo. O que existe de fato ainda para eles, ainda um pequeno resquício de vontade de continuar negociando com o Brasil, especialmente na segurança, que é um dos problemas seríssimos de Angra 3. Aliás, um pequeno detalhe, o grande drama do risco que corremos no Brasil é que, apesar de tudo que se aprendeu com Three Mile Island, que se aprendeu com Chernobyl, que se aprendeu com Fukushima, e que determinou que a Agência Internacional de Energia Atômica estabelecesse novas normas para a construção de usinas, tudo isso deveria ter sido incorporado ao projeto da nossa usina de Angra 3. E não foi absolutamente nada incorporado. É uma das denúncias mais graves que estão correndo por aí. Ou seja, a nossa usina está funcionando com tecnologia de 1970. Os riscos, portanto, muito maiores. Agora, no caso dos alemães, eles estão realmente querendo parar com essa ajuda. Mas tem essa dificuldade, que tem um contrato ainda assinado, tem que ser rescindido, todas essas coisas. No alternativo, que é o que ele mais, que o professor Hildo, aliás, eu queria dizer também, entre parênteses, eu não sou físico nuclear, não sou engenheiro nuclear, sou arquiteto de formação. E eu acordei para essa questão nuclear com o desastre de Fukushima. Eu e todos que participam da coalizão que nós fomos montando pouco a pouco. Não é? Quer dizer, acordei com a questão e comecei a me aprofundar. E uma das pessoas que mais me ajudaram, a mim e aos outros que entraram nisso, no aprendizado, que é um aprendizado, tem que estudar, tem que tentar entender, tem que pedir informação, foi exatamente o professor Hildo Sauer, que inclusive se dispõe aí nas nossas manifestações, pessoalmente, e nos ajuda ali mesmo, quase que dá aula na rua para a gente sobre as radiações naturais que chegam do solo que a gente nem sabe que existem. Ou seja, o Hildo Sauer, nós devemos muito a ele, assim como aos seus colegas. Ele se formou durante o período do acordo nuclear, né? Ele foi Exato. Físico nuclear, participou muito desse processo, quer dizer, estudou durante esse processo, né? Ele conhece bem esse... E possivelmente, inclusive, talvez tenha até acreditado em muitas das coisas. Progressivamente, ele também foi descobrindo a realidade do que é a usina nuclear. Agora, os alemães estão nisso, eles estão tentando novidades. E são novidades que, aliás, quando a gente quer que interrompa o acordo nuclear Brasil-Alemanha de 75, a gente quer que ele seja substituído por outro que já foi assinado em 2008, que entrou em validade em 2012, sobre energias renováveis alternativas. Então, é sobre esse novo acordo que nós gostaríamos que o governo brasileiro pusesse mais força, e o governo alemão também. Ou seja, pode continuar a haver negociação comercial, inclusive, com os alemães, mas em torno de energias renováveis. Deixamos de lado, porque na matriz brasileira a escolha quase é essa. Tudo que existe é útil. Façamos tudo que seja possível, combinemos isso para que, quando uma enfraquece, a outra aumente, etc., mas retiremos a matriz nuclear. Esse é o nosso grande objetivo. Você está assistindo ao programa Ponto de Vista da Rádio TV Câmara. Nós estamos realizando uma série sobre energia e nosso convidado de hoje é o arquiteto e ativista Chico Whittaker. Chico, no último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, os cientistas falaram que a energia nuclear é a única que pode deter o aquecimento do planeta, porque ela não produz gases de efeito estufa. Como é que vocês veem essa questão? Foi meio surpreendente esse detalhe. A mim me dá a impressão um pouco que dá uma impressão certos médicos especialistas, né? Especialista em ortopedia. Entende absolutamente tudo o que acontece com os ossos, mas não entende muito o que acontece com o coração, com o cérebro. Ou cardiólogo, que entende, ou seja, essa visão de conjunto faltou talvez
nos especialistas do IPCC, porque eles viram que, naturalmente, como uma usina, quando ela já está funcionando, porque antes não, enquanto constrói, enquanto faz mineração de urânio, não. Mas enquanto ela está funcionando, ela não expele dióxido de carbono para a atmosfera. Então, vamos fazer com que essa matriz energética seja a mais desenvolvida. Só que ela, junto com ela, vem problemas enormes, como esse do risco e como, no fundo, o problema do custo. E o custo dela, inclusive, está aumentando cada vez mais por causa dos cuidados que têm que ser obrigatoriamente feitos para quando aconteçam desastres. A gente está com o nosso tempo quase esgotado, mas eu queria te perguntar mais uma coisa. Como é que vocês veem a questão militar da energia? Porque diversos países, tem polêmica, o Irã passou por um problemão, de que os países são acusados de quererem, na verdade, com fins militares, falando que é para a produção de energia. Só para a gente encerrar. O problema existe, porque como é a mesma tecnologia, fissão do urânio para fazer a chamada reação em cadeia, que vai quebrando outros átomos até chegar na explosão, o problema é somente de escala. Quando se fala em enriquecimento de urânio, se fala que é necessário para as usinas, até 3%, 4%. Para a bomba é preciso 90%. Então, o que está por detrás disso estão todas as tecnologias extremamente secretas que são tocadas, que no fundo da cabeça de muitos militares ainda é a posse da bomba atômica, que é a ameaça do apocalipse nuclear no mundo. Chico, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter estado aqui conosco. E se você quiser saber mais do movimento Chico Whittaker, é shownuclear.net. É o site onde você vai poder encontrar essas informações. E você pode rever essa e outras entrevistas na nossa página na internet, www.tv.câmara.leg.br/ponto de vista. Eu sou Vânia Alves e espero ver você em nossas próximas edições. Até mais!